Olá, tudo bem? Nós estamos a partir de agora apresentando para vocês mais uma aula dos nossos conteúdos de filosofia, certo? A aula de hoje está no campo das ciências humanas, sociais e aplicada e na disciplina de filosofia. Quero já aqui agradecer a você que vai ter acesso a esse conteúdo para que nós possamos ver, certo? Isso é uma iniciativa da Escola José Cláudio Alves, de tempo integral, atendendo a portaria, como você já está tomando conhecimento, estamos fazendo aulas online, enviando para o Google Class e também para o SIGEDUC. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua atenção. A aula de hoje está se reportando ao livro de filosofia, o livro didático, este livro aqui que estou apresentando a você, certo? Que está aí, este livro, e o capítulo de número 4, que é a temática de apresentação sobre os períodos e campos de investigação da filosofia grega. Nós vamos trabalhar aqui com você nesses breves momentos, nesses breves minutos, para que você possa entender como se dá, como se deu e como também se estuda, o que se estuda na filosofia grega nesses campos de investigação e quais são esses períodos, certo? Então vamos lá, vamos começar. Você vai estar vendo aqui de lado, deixa eu mostrar aqui de lado, certo? Aqui de lado, o slide, acompanhando assim as nossas falas e a relação com as imagens dos slides, ok? Vamos lá começar mais uma vez citando para você. Estaremos trabalhando os períodos e campos da investigação da filosofia grega. A referência disso é o livro de filosofia de vocês e o capítulo 4. Vamos começar para que nós possamos ter uma boa aula nesta oportunidade, ok? Nós queremos apresentar aqui os períodos da filosofia grega, mas antes queremos dizer que a filosofia teve o seu nascimento na Grécia, como já foi discutido com vocês, certo? O fator determinante para a sua criação foi a busca do ser humano pelo universo real, porque já não estava mais suportando aquela questão de histórias mitológicas. Na filosofia, nós temos esses campos que vamos apresentar aqui a importância deles, certo? Não podemos de todos desprezar os mitos, mas podemos ver que foi uma sucessão de eventos que levaram o homem a buscar o seu pensamento próprio, buscar as suas indagações próprias para estarem se mostrando capaz de apreender a realidade e aquilo que lhe cerca, ok? Então, o fator determinante para isso foi a busca pelo universo real. Para definirmos os campos de investigação da filosofia grega ou da filosofia antiga, como podemos dizer assim, devemos conhecer os seus períodos, que são a Grécia Homérica, nome dado devido ao poeta Homero, que escreveu os poemas Ilíadas e a Odisseia e revelou muitas informações sobre esta fase da história grega. Pois antes de termos um conhecimento sistemático, a Grécia se regia por essas fábulas, por essas histórias, e isso era um livro que estava constantemente sendo endereçado à formação do cidadão grego, certo? Homero tinha um grande respeito, era um poeta que a sua voz, que o seu dizer, valia dinheiro, valia muito, era de grande valia para a Grécia. E também tem a Grécia arcaica. Esse período ocorreu o desenvolvimento cultural, político e social com a criação das cidades como Atenas, Espartas e Tebas, certo? A Grécia clássica também ocorreu o império comercial e militar, o desenvolvimento da cultura compreendido do século IV, do século V antes de Cristo, certo? Do século V ao século IV antes de Cristo. E também a Grécia helenística, um marco da cultura grega. A cultura grega, juntamente com a Grécia, passa para o período do Império. Então, isso são prenúncios, são das transformações para nós encaminharmos para a filosofia. E esse período da Grécia
que citei aqui, a gente vê lá em História. Lá no livro de História a gente tem essa correlação com esse momento histórico da Grécia. Mas vamos ao que interessa a partir de agora, certo? Depois disso, o conteúdo da filosofia mudou para 4 períodos. Existia uma filosofia, mas não uma filosofia sistemática, apurada, racional, tal como a gente vai apresentar para vocês, certo? Os períodos são o período pré-socrático, fala do objetivo de explicar a origem do mundo com o uso da razão no esclarecimento, certo? Esse período pré-socrático e cosmológico, ele trazia a razão de encontrar elementos que nutrissem a realidade, de formação dessa realidade, certo? E o período também voltado para explicar os 4 elementos, era o estudo da natureza, é por isso que esses pré-socráticos são chamados de filósofos físicos, ou filósofos da physis, porque ele tratava da natureza, da realidade e as suas transformações, sem se preocupar com outros apetrechos, pois ele tinha que entender a realidade a partir de um ponto de partida, dos elementos, dos princípios, quem era o dominante, se era o ar, se era o fogo, se era a terra, qual era a razão, qual era a natureza que predominava, qual era o princípio que predominava, ok? E também tem o período sistemático, reúne os pensamentos cosmologistas e antropologistas de suas demonstrações para oferecer critérios da verdade. Como eu sempre falei, que o mito, o período cosmológico e o período antropológico, ele vem reunindo cada vez mais assuntos, temas, discussões para uma sistematização desses pensamentos. Nós não devemos, mais uma vez, desprezar os mitos, nós não devemos, mais uma vez, desprezar como era contado o surgimento das coisas, quais eram os seus princípios, ok? Então, o 4º período que nós vamos apresentar também para vocês é o período helenístico ou greco-romano, certo? Fala da relação da filosofia em mostrar as relações entre o homem, natureza e ambos com Deus, certo? Aonde vem mais diretamente para o sujeito em si, certo? Vamos lá. No período pré-socrático ou cosmológico, começa a partir do século VII ao final do século V a.C., quando a filosofia se ocupa fundamentalmente para dar sentido, para explicar, e também se ocupa com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Daí, mais uma vez, repetindo, esses filósofos pré-socráticos são considerados como filósofos da physis, filósofos que estudam a natureza, ok? Então, aí está, na imagem, os principais filósofos pré-socráticos foram da escola jônica. Entre eles está Anaximandro de Mileto, Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto e Heráclito de Efésios, ou de Éfeso, certo? Então, esses são os principais filósofos que trouxeram vários princípios. Um trouxe o princípio do apeiro, o princípio do infinito, o princípio do fogo, o princípio da água, o princípio da terra, o princípio do ar, certo? Esses princípios estavam sempre em discussão com estes filósofos que a gente mais na frente, no decorrer deste ano do ensino, neste ano escolar, nós iremos estudar também mais aprofundadamente esses princípios. Agora, você tem que entender os períodos desta história da filosofia, esses 4 períodos. Memorize aí vocês esses 4 períodos. Período pré-socrático ou cosmológico, período socrático ou antropológico, período sistemático e período helenístico ou greco-romano. Por que é helenístico? Porque o império começa a dar razão a isso, o império da Macedônia, o império grego, liderado por Filipe, o rei Filipe de Macedônia, Alexandre o Grande, e depois esse império grego foi absorvido pelo Império Romano. E essa junção desses impérios
tornou-se um só. Aí, considerando-se assim o mundo helenístico. E esse mundo helenístico é composto por partes do mundo grego e por parte do mundo do Império Romano, o mundo romano, certo? Ok? Então, vamos agora para o período socrático ou antropológico. Ele começa no final do século V e vai até todo o século IV a.C. Quando a filosofia investiga as questões humanas, isto é, a ética, a política, as técnicas e a busca de compreensão e qual é o lugar do homem no mundo, certo? Ele usa aí já, sai um pouco mais da dependência das divindades e está agora trazendo para si, porque daí já começa a surgir as cidades, já começa a surgir as técnicas, já começa a surgir o lugar do homem na polis, né? Então, e tudo isso já começa a haver uma transformação também de pensamento, uma transformação de pensar essa realidade, ok? Então, aqui esse período também conhecido como o período do século de Péricles. Quem era Péricles? Foi o grande governante da Grécia, onde surge a democracia. A democracia tem lá o cidadão, que excluía os chamados dependentes. Tem também a grande mudança na educação grega, precisava saber falar e ser capaz de persuadir os outros, onde entra aí a questão de Sócrates e também a questão dos sofistas, certo? Nesse período. Antes, para os aristocratas, deveria haver o homem ideal. Quem era esse homem ideal? Era o homem que era belo, era o homem que era bom e era o homem que era guerreiro. Tinha uma estrutura para pertencer à cidade, para ser um cidadão, certo? Com o surgimento da cidade, aí uma nova classe que também desejava esse poder. Então, não é mais a aristocracia que comandava e que mandava e que orientava, que governava. Agora tinha um cidadão. O cidadão estava onde? Na cidade. Cidade, na polis. Ok? Então, que nesta oportunidade você possa aprender esse contexto do período socrático, onde surge a questão do homem. Você vai encontrar isso lá no livro, certo? O livro, capítulo 4, todo ele, traça bem bonitinho todo esse discurso que eu estou fazendo com vocês, ok? Neste instante, você pode estar acompanhando a nossa aula, acompanhando aqui essa discussão e folheando o seu livro, fazendo as anotações, porque vai ter umas questões aí para que você possa responder. Vamos lá. Período pré-socrático, entendido? Você rebusque aí a sua leitura, faça o seu comentário anotando, para que possa responder as questões que vão ser trabalhadas com vocês ao final desta aula. Então, aí, Sócrates, por ser o primeiro que começa a discutir, que começa a investigar, que começa a buscar as respostas, porque os aristocratas diziam, para pertencer a esta cidade tem que ser um homem belo, bom e guerreiro. Aí, Sócrates aparece. Ele é considerado um divisor de águas no pensamento antigo. Por quê? Porque o termo pré-socrático indica as questões do período que são anteriores a ele. Já o termo cosmológico indica a investigação do que estava ao redor das pessoas. Tales, da cidade de Mileto, foi o primeiro filósofo citado desse período em que se questionava a origem das coisas e a matéria de que seriam formadas. Então, segundo Nietzsche, um filósofo do período medieval, ele diz o seguinte, lá no século XIX, que Sócrates foi o filósofo mais importante da história da filosofia. Por quê? Investigava o cosmos, a origem geral do universo, e também a física, a natureza e as substâncias das coisas físicas, certo? A natureza, como eles eram criados. Então, essa é a grande importância que se tem desse período sobre a questão do período antropológico, ok? Então, aí, nós passamos agora para o período
sistemático. É aqui que entra a relação da imagem do livro de vocês, que tem lá, certo? Sócrates, aliás, Platão apontando para o céu, certo? E Sócrates e Aristóteles apontando para baixo, certo? Trazendo as questões da realidade do mundo das ideias para o mundo prático, do mundo visível, do mundo humano, porque existe agora um sujeito que pensa, certo? Começa do século IV, vai até o final do terceiro século antes de Cristo, quando a filosofia busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado na cosmologia e pelas as investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. Olha, tá vendo? Período em que só os deuses eram quem governava e quem trazia a realidade para o mundo, e agora vem Sócrates dizendo, não, o homem, ele é um ser pensante, ele é um ser que tem uma realidade a ser estudada, ele é cidadão, ele é alguém que tem o prazer de buscar a verdade. O bem de Sócrates era a verdade, era a virtude maior, fazer o bem, buscar a verdade. Aí daí que surge a grande palavra filósofo, quer dizer, aquele amante do saber, aquele que ama saber, adora conhecer, precisa conhecer mais e mais para poder dar uma resposta para ele mesmo na compreensão da realidade, ok? Então, aí já surge esse entendimento aí. Então, nesse período, o filósofo principal é Aristóteles. Ele é quem sistematiza, ele é quem faz com que as coisas sejam organizadas, né? Ele divide a filosofia teórica, a filosofia prática e a filosofia produtiva. As teóricas estão a física, a matemática e metafísica, e a filosofia prática está a ética, a economia e a política, e a filosofia produtiva, a poética, a estética e as artes. Essa divisão, certo? Quem faz é Aristóteles. A filosofia também é a base de toda a maioria das ciências modernas, certo? A lógica, a antropologia, a ética e política, a psicologia, biologia, gramática e hermenêutica nasceu dessa questão da sistematização dada por Aristóteles no seu período. E muitos também adotaram aí a questão que Aristóteles realizou, certo? Se devemos a Sócrates o início da filosofia moral do homem, nós devemos a Aristóteles a distinção entre o saber teórico e o saber prático. A teoria de Sócrates levava a um caminho de prática que não foi compreendida no seu período. Depois que Aristóteles começa a estudar juntamente com Platão, Aristóteles começa a entender que não é apenas a teoria, é também a prática. O saber teorético é conhecimento de seres e fatos que existem e agem independentemente de nós e sem nossa intervenção ou interferência. Temos conhecimento teórico da natureza. Exemplo, física, biologia, meteorologia, matemática, astronomia. Porém, o saber prático é o conhecimento daquilo que existe como consequência de nossas ações, portanto, depende de nós. Exemplo, ética e política. Este é o pensamento sistemático de Aristóteles para os seus dias, né? E foi assumido esse conhecimento até o século XV, século XVI, onde nós poderemos encontrar futuramente, em breves, em outras aulas, essa busca, né, esse conhecimento que a gente vai apresentar daqui a pouco, que era rebuscado na Idade Moderna, onde os homens começam a pensar, a visitar os clássicos novamente da filosofia grega. Temos agora o período helenístico greco-romano. Esse já é o quarto período que nós estamos analisando e mostrando para você. Começa no final do século III e vai até o século VI a.C. Veja que acontece aí uma enormidade de mudanças no mundo,
tanto no mundo grego, no mundo romano, como no mundo das artes, no mundo das ciências. Mesmo nesse período, acontecem coisas extraordinárias que dá para a gente entender claramente, certo? E o que é que predomina nessa época? É a época que abrange o domínio mundial de Roma e do surgimento do cristianismo. A filosofia se ocupa, sobretudo, com as questões da ética, do conhecimento humano, das relações entre o homem, a natureza e como anda as questões dele com Deus, ok? Então, de ambos com Deus. Né? Eu uso aqui a palavra ambos, de ambos com Deus. Como você pode ver aí, a coisa já está indo em direção a uma modernidade tremenda nesse período. Já estamos querendo saber como isso acontece. Olha só, o período helenístico ou greco-romano, sob o domínio político de macedônios e romanos, aquilo que eu falei no início da nossa fala, lá atrás, o pensamento grego sofreu importantes modificações. Nasceram comunidades filosóficas em que se partilhavam ideias e condutas pessoais. A ética voltada para a maneira correta de viver e o ser humano foram as maiores preocupações dos filósofos e correntes filosóficas desse período. Certo? E a preocupação estava voltada muito mais para o sujeito do que para a natureza em si, porque o homem já era totalmente dominador dos seus dias, totalmente dominador da sua vida, no sentido filosófico, no sentido apresentado aqui por essas escolas do período helenístico ou greco-romano. Okay? Principais perspectivas dos períodos helenísticos. O que acontecia nessa época? Olha, aconteceu o neopitagorismo. O que quer dizer isso? Uma retomada do pensamento de Pitágoras, sobretudo de sua concepção espiritualista, imortalidade da alma, reencarnação, harmonia espiritual com o cosmos, em oposição ao materialismo. Certo? Era essa a filosofia da época, as escolas que surgiram. O neoplatonismo, por exemplo, o principal era Plotino. Plotino, ele dizia o seguinte, ele viveu no ano 205 a 270 depois de Cristo. Conhecemos a vida e o pensamento de Plotino a partir da obra Vida de Plotino, escrita pelo seu discípulo Porfírio, característica central do neoplatonismo. Conciliação entre o pensamento de Platão e o pitagorismo, com alguns traços da cultura oriental. Então, era uma mistura de pensamentos e assim se criava essa ideia nesse período do helenismo, certo? Tinha também o estoicismo. Teve Sinão de Cítio como seu fundador em 300 a.C. Para o estoicismo, a filosofia seria composta de 3 partes: a física, a lógica e a ética. Acreditavam numa estreita relação entre o indivíduo, que é o microcosmo, o eu, o sujeito, como microcosmo, e o universo, o macrocosmo. Micro quer dizer pequeno, macro quer dizer grande, gigante, ok? E tinha também a escola do epicurismo. Nessa perspectiva filosófica, foi fundada por Epicuro, assim como o estoicismo buscava a felicidade individual, mas discordava quanto ao caminho para isso, certo? O estoicismo apontava por um caminho de renúncia, um caminho de reclusão, um caminho de êxtase pelo pensamento, e o epicurismo optava pelo caminho de viver a vida nos jardins, comida, sombra e água fresca, e aproveitar da melhor maneira o que a natureza, do que a vida lhe propunha, e também aceitar as oportunidades vividas, tanto na dor como na alegria, como parte desta felicidade, ok? E aí, tá aí os filósofos helenistas, o Zenão de Cítio, né, como nós estamos falando, ele criou aí o estoicismo. O seu principal motivo era buscar a felicidade, buscar o equilíbrio interior e a virtude. E Epicuro, o epicurismo, também dizia que era necessária a felicidade, mas a busca por um prazer equilibrado,
certo? Não sentir a dor como se fosse o fim e não sentir também o bem, o bom e o prazer como se fosse o único, né? E também tem Pirro, que traz aí a escola do ceticismo, o ceticismo que ele traz um desprezo ao materialismo e também um desprezo ao conhecimento. Ele diz que não adianta viver, por mais que você viva, tudo é inconsequente, não existe essa questão de felicidade. E não existe também a questão do conhecimento, é um ceticismo de não saber, de entender que você e eu não conhecemos nada, segundo na visão do Pirro, que foi também um filósofo dessa época. Ok? Agora, quero já chegar aos finais da nossa aula e, em síntese, lá na página do nosso conhecimento, na página 57, a página 57, faltou aí, mas eu estou dizendo agora, na página 57, capítulo 4, você vai responder essas questões e nos enviar, certo? Sobre esses 4 períodos, você vai enviar para nós a resposta, apresentando aí os seus questionamentos, apresentando aí o que você captou da nossa aula e também da pesquisa que você vai fazer no livro, certo? E vai também pensar um pouco aí sobre essa questão, né, que estamos vivendo. A questão, como é que o ser humano está vivendo nessa posição do Covid-19? Como é que a gente está vivendo? Como é que está aí a sua questão do isolamento? Como é que você está compreendendo a natureza desses fatos? Como é que você está encarando o surgimento disso, né? Que princípio teve? O que é que está acontecendo com a humanidade? Por que é que estamos adoecendo? Por que é que estamos cada vez mais dependendo de uma modernidade, dependendo de uma questão mais humana, certo? Ok? Então, tá aí as questões. Você vai responder as questões 3, a questão 5, a questão 7 e a questão 9. Como também você vai pensar um pouco sobre o sofista. Você vai ler a questão, vai pesquisar lá no livro e vai responder essa questão que está sendo apresentada aí. Responder e enviar. Pode enviar pelo meu e-mail, pode enviar pelo WhatsApp, tanto do grupo da turma do primeiro ano, como também pelo meu WhatsApp particular, ok? Pelo meu privado. Joia? Então, esta é mais uma aula que nós apresentamos para você, certo? Da área de Ciências Humanas, Sociais e Aplicada, de Filosofia, e também espero ter contado com a sua participação, espero ter alcançado os seus anseios, e assim nós vamos partindo para outra aula. Aguardamos as suas respostas, aguardamos seu trabalho. Uma boa sorte, bons estudos, muito obrigado pela atenção.